próxima fase da Revolução Industrial. Eu vou falar sobre a quarta Revolução Industrial com vocês, a também conhecida Indústria 4.0, tá? Muitos especialistas dizem que nós estamos numa transição, que a gente está fechando o final da terceira revolução e iniciando a quarta Revolução Industrial. Já outros especialistas afirmam que nós já vivemos a quarta Revolução Industrial, mas isso não é um consenso porque o grau de desenvolvimento não é igual no mundo todo, né? Você tem áreas mais desenvolvidas, áreas menos desenvolvidas. Mas a verdade é uma transição, se ela já acabou ou se ela está sendo feita ainda, ela chegou para não parar mais, ou seja, nós não vamos recuar e ficar na terceira revolução industrial. Agora, nós vamos partir para a quarta revolução industrial, aonde vem essa chamada indústria 4.0. E quando que tudo isso começa, pessoal? A gente diz que a quarta revolução industrial ela está em andamento, né? Mais especificamente a partir do século XXI. Então a gente coloca, né, a virada do século para dizer quando esse processo se inicia, a partir ali dos anos 2000, é quando a gente realmente começa a ver essa indústria se desenvolver, mas a maioria dos especialistas concorda que a partir de 2010 é quando a gente realmente começou a vislumbrar melhor essa nova indústria, essa indústria 4.0, tá? Onde? Bom, essa indústria ela surge principalmente nos países desenvolvidos, naqueles países que têm um grande grau de desenvolvimento socioeconômico. É claro que está os Estados Unidos no meio disso, os países da Europa Ocidental continuam no meio disso, assim como o Japão também está no meio disso. No entanto, a gente já começa a ver que outros países começam a integrar essa nova indústria, como é o caso, por exemplo, de Singapura e também a Coreia do Norte, que são países aí que passaram por uma industrialização muito rápida no século XX e de grande desenvolvimento tecnológico. Aquela região dos chamados tigres asiáticos, né, que vocês já devem ter estudado anteriormente. Bom, essa revolução tecnológica, né, essa quarta revolução industrial, na verdade, ela tem como base a sua fonte de energia, as suas fontes de energia, pautado principalmente em fontes renováveis, em fontes alternativas, deixando para trás petróleo, carvão, gás e qualquer outro tipo de fonte de energia que tenha poluente. Então, a energia, né, que vai mover a quarta revolução industrial, ela virá do hidrogênio, ela virá do sol, né, com a energia solar, ela virá dos ventos com a energia eólica, né, ela vai vir de fontes alternativas de energia que farão com que esse processo possa acontecer. Virão através da maré motriz, que é a energia gerada através da movimentação das ondas. Ela poderá vir da fonte de energia chamada geotérmica, que é quando você faz a geração de energia aproveitando o calor interno da Terra, mas depois a gente vai ter uma aula só sobre fontes de energia, beleza? Fiquem tranquilos. Então, a energia da quarta revolução industrial, pessoal, ela é uma energia limpa, renovável, alternativa, sem qualquer vínculo com combustíveis fósseis ou fontes de energia já ultrapassadas que acabam gerando grandes impactos ambientais, tá? E uma das principais características dessa nova revolução industrial é a chamada nanotecnologia, né? Essa nanotecnologia, que é aquela parte vamos chamar assim, aquela parte da tecnologia que é preciso ser vista com microscópio, né? É uma coisa que a gente não consegue nem ver direito através, né, com o olho nu. A gente precisa olhar com microscópio e isso vai revolucionar a forma como a gente produz, vai revolucionar a forma como o mundo está organizado. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre nanotecnologia? Depois eu volto para conversar com vocês sobre a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, que eu acho que é bem interessante conversar sobre isso para vocês terem uma base bem legal sobre o assunto. Com os primeiros circuitos integrados, começou o desafio de enfiar o maior número de transistores no menor espaço para fazer chips. Em 1971, o Intel 4004 tinha 100 circuitos em 1 milímetro quadrado, já que a menor distância entre os circuitos era de 10 micrômetros ou 1/10 de um fio de cabelo.
Atualmente já é possível encaixar 100 mil circuitos nesse mesmo espaço com uma distância de 10 nanômetros, um espaço 10 mil vezes mais fino do que um fio de cabelo. Com isso começamos a entrar na escala atômica de fabricação. Uma fita de DNA, por exemplo, tem 2,5 nanômetros de largura e ainda temos muito o que explorar. Em 1959, o físico Richard Feynman deu uma palestra na Caltech chamada Tem Bastante Espaço Lá Embaixo, onde ele explicou como ainda estávamos longe de manipular átomos. A palestra ficou famosa quando foi redescoberta em 1986 com o livro Engines of Creation, do Eric Drexler. No livro, Drexler imagina um mundo onde máquinas moleculares são capazes de manipular átomos, nessa escala dos nanômetros, o que ele chamou de nanotecnologia. Ideias que foram incorporadas pela ficção, como a vilã de Exterminador do Futuro 3, que tem nanomáquinas capazes de controlar carros e outros veículos, mas aparentemente são inúteis contra a resistência humana. E também foram incorporadas na realidade, ou quase. Entre 2000 e 2010, apesar de todo o investimento na área, o hype da nanotecnologia morreu, já que ainda estamos longe de criar e controlar máquinas nessa escala. Comparado com a forma com que os seres vivos formam a matéria, de molécula em molécula, até se acumularem em grande escala, a nossa produção ainda é muito grosseira. Uma escultura biológica, como uma concha, é criada átomo por átomo e cresce enquanto é feita. Por isso, uma ostra pode fazer uma concha com cristais de cálcio tão bem organizados que formam um material duro que já explicamos. Já nós geralmente construímos do grande para o pequeno com muito mais desperdício. Misturamos ingredientes para fazer os componentes de uma chapa de aço, por exemplo, para depois tirarmos a parte que queremos usar. Os maiores usuários de máquinas nanoscópicas autorreplicantes são justamente os seres vivos, como o flagelo que move bactérias ou as nossas fibras musculares. Por isso mesmo, algumas das primeiras nanomáquinas fazem todo o sentido biológico. Desde 2006, aprendemos a criar sequências de DNA que se combinam em formatos específicos, como estrelas ou smileys. Já temos caixas com tampas que abrem e fecham, com medicamento dentro, e que podem ser programadas para fazer isso em uma situação específica, como abrir e liberar o medicamento dentro de uma célula tumoral, ou até andadores de DNA que conseguem carregar uma molécula. Também começamos a transformar a manipulação de átomos em realidade usando laser, ao ponto que a IBM fez um filme com essa técnica. São os primeiros passos do que o Drexler chama de fabricação com precisão atômica no livro mais recente, Radical Abundance, quando usarmos máquinas para criar máquinas cada vez menores, até conseguirmos manipular moléculas, como o Bender criando mini-Benders em Futurama. Nanomáquinas seriam capazes de criar da escala menor para maior muito mais rapidamente, mantendo um ritmo de trabalho proporcional de um robô atual. Segundo Drexler, uma legião de nanomáquinas conseguiria construir algo do tamanho de um carro em minutos. Outra vantagem é a reciclagem ao nível molecular. Com nanomáquinas seria possível construir eletrônicos a partir do material encontrado no lixo e reciclar de verdade equipamentos usados, aproveitando até os últimos átomos. Desmanchar o lixo em componentes atômicos seria uma ótima forma de reaproveitar as montanhas que desperdiçamos todos os dias, como todo o ouro, prata e cobre que vai misturado no nosso lixo. Mas talvez nem precisemos mais desses metais. Impressoras 3D são a promessa de levar a produção de eletrônicos e outros materiais para cada casa, mas ainda dependem da matéria-prima vinda de algum lugar. Ainda dependemos de materiais como neodímio, disprósio e ítrio e outros que são raros, caros ou no mínimo farão muita falta com a demanda por smartphones, carros elétricos e painéis solares. O grande incremento de trabalhar na escala molecular é que materiais comuns como silício, oxigênio e carbono podem ganhar propriedades dos materiais mais caros. Uma célula fotovoltaica atual converte a luz em energia elétrica com até 40% de eficiência, mas para isso precisa dos metais raros, galho e índio. Uma fotocélula muito mais barata podia ser feita com ferro e enxofre, muito mais abundantes, combinados no mineral pirita. Mas para isso, a pirita precisa ser organizada em camadas cristalinas perfeitas que precisam de uma manipulação em nanoescala. Fios de nanotubos de carbono, por exemplo, conduzem eletricidade tão bem quanto fios de cobre, mas dispensam todo o processo de minerar e trabalhar o metal caro. O problema atual é formar e purificar esses nanotubos. Isso sim acabaria com a indústria de produção que conhecemos e viabilizaria fábricas locais que não precisam de material caro ou raro, só do design que poderíamos comprar pela internet. Segundo Drexler, a produção atômica traria para a fabricação o equivalente à revolução digital, já que aí sim poderíamos garantir que 2 objetos podem ser copiados até o nível atômico, usando muito pouco além de energia elétrica. Entraríamos na era pós-escassez, onde o custo dos produtos está muito mais no desenho do que na produção e no transporte, o que tornaria a produção de quase qualquer produto
ridiculamente barata e muito menos poluente. Ainda temos, claro, muitos desafios até chegar numa fabricação molecular. Mas imagine produzir o equivalente a um smartphone pela manhã só para desmanchar e refazer ele de noite com as últimas atualizações de hardware, correções de bug ou com as funções que você vai precisar no outro dia. Que vem a ciência. E como quarta passada foi a última do mês, tivemos um novo episódio do Nerdola. Que loucura, né, pessoal? Eu acho uma viagem esse lance de nanotecnologia e é por onde caminha a quarta revolução industrial, entendeu? É assim, ó, é em nível atômico, né? É em nível atômico que os processos vão acontecer. Então, você imagina, né, que você vai ter, por exemplo, dentro do seu corpo, nanomáquinas que vão aí curar doenças, que vão tratar, né, de seus problemas. É nesse nível que chega a quarta revolução industrial. Por isso que ainda alguns estudiosos acreditam que nós estamos na transição, nós não começamos isso ainda. No entanto, já existem pesquisas muito avançadas que a gente já está chegando próximo de conseguir moldar as coisas no nível atômico. A própria impressora 3D, por exemplo, né, ela é um exemplo da quarta revolução industrial, porque você consegue fazer na sua casa a reprodução de qualquer objeto. É claro, você tem que ter material, conforme o vídeo falou, material é caro, né, nem sempre é barato, mas você consegue reproduzir, né, na sua casa os mais diferentes objetos. Ainda é muito caro, né, ainda não é tão simples assim, mas já é uma realidade para muitas e muitas empresas, faculdades e até pessoas, né, que possuem as impressoras em 3D. Então, quando você fala sobre essa quarta revolução industrial, pessoal, a gente está falando num processo de revolução que não tem nada a ver com o mundo hoje, entendeu? A gente vai realmente revolucionar a forma como a gente vai trabalhar com as coisas, fazendo com que aquilo que é montado possa ser desmontado e remontado constantemente para que você reorganize os átomos de tudo aquilo que você está mexendo. Louco, muito avançado. E é justamente por isso que a internet tem um papel fundamental na quarta revolução industrial, porque ela dissemina a informação, né? Ela dissemina as informações e ela permite que as pessoas estejam conectadas e que as pessoas estejam constantemente em conexão uma com as outras. Se nós olharmos, por exemplo, a forma como a gente se comunica, né? Nós agora estamos tendo uma aula virtual. Eu estou na minha casa em Limeira, vocês estão na casa de vocês em outra cidade, e eu estou falando para uma máquina e vocês estão recebendo a minha aula através de uma outra máquina. Quando que isso seria possível, né? Em que momento da história isso seria possível acontecer? Em momento algum, tinha que ser agora, né? Para dar uma aula na sala de aula, pessoal, isso poderia acontecer hoje, em 2020, assim como poderia acontecer nos anos 2000, assim como acontecia na década de 80, assim como já aconteceu no século 19, 18, 17, 15, Roma Antiga, enfim, né? A aula em si, ela sempre existiu. Mas nós, nesse momento que nós estamos vivendo, né, após uma pandemia, quando que seria possível a gente se comunicar dessa forma para ter as aulas normais online? Agora. Esse era o momento, né? Então, é tudo muito novo, né? É uma novidade muito grande e a gente está vendo, né, novas indústrias surgindo. Acho que o melhor exemplo é a Tesla, né? A Tesla é o maior exemplo dessa indústria 4.0. Os caras, eles estão construindo de carros a foguetes, né? E tudo isso para quê? Para você fazer uma exploração cada vez mais tecnológica, diversificando cada vez mais aquilo que é produzindo e tentando reaproveitar o máximo possível, né? Então, nós estamos realmente caminhando para essa nova indústria, ou, né, alguns lugares já estão muito mais próximas dela, mas as revoluções que ainda vão acontecer vão ser revoluções grandiosas, pessoal. Mesmo que a escala delas seja atômica, as consequências serão muito grandiosas, tá? Para continuar a falar sobre esse assunto, queria que vocês dessem uma olhada nesse videozinho aqui, que é bem interessante, que ele fala um pouquinho sobre o que é a indústria 4.0, tá? Bem assim, bem brevemente, e ele aproveita e faz até uma retomada das 3 revoluções industriais anteriores. Dê uma olhada aqui. Fala sobre a indústria 4.0. Mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual.
Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial. Em 1870, teve início a segunda revolução industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, começou a ser observada em 2010 devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. Rastreabilidade. Possibilita obter informações sobre o ciclo de vida do produto, desde a criação até o descarte. Visão artificial. Tecnologias ópticas utilizadas em processos de controle de qualidade ou assistência na fabricação. Cloud Computing. Utiliza recursos de computação da internet para realizar o armazenamento e o processamento de grandes conjuntos de dados. Cybersecurity, medidas físicas e lógicas de segurança usadas para proteger a infraestrutura de ameaças. Big Data e Data Analytics, gera conhecimento e valor a partir de dados de produção e identifica tendências e recomendações para otimizações dos processos. Simulação, criação de uma fábrica no ambiente digital para otimizar a concepção e validação de uma estrutura de produção. Realidade aumentada. Fornece informações adaptadas ao contexto, mescladas ao seu campo de visão. IoT, Internet of Things, conectividade dos dispositivos no chão de fábrica diretamente na internet. CPS, Cyber Physical System, sistema que combina tecnologias cibernética, mecânica e eletrônica para melhoria do desempenho de fabricação. Manufatura aditiva. Recria cópia tridimensional de peças e protótipos, viabilizando a produção de peças impossíveis em processos convencionais. Robô colaborativo. Compartilha de forma segura o espaço de trabalho entre operadores e robôs. Manutenção preditiva. Analisa os dados e planeja a manutenção para evitar paradas inesperadas. Com isso, a nova indústria trará benefícios como ganho de produtividade, manufatura enxuta, personalização em escala sem precedentes, redução de custos, transparência nos negócios, aumento da segurança, redução de erros, economia de energia, conservação ambiental, fim do desperdício e aumento da qualidade de vida. Bem-vindo à quarta revolução industrial, o futuro da indústria. Bom, na ideia, tudo é lindo, né, pessoal? Na ideia é tudo fantástico, é tudo maravilhoso, né? Tudo funciona, tudo dá certo e tudo é melhor para todo mundo, né? Algumas coisas a gente já consegue ver dessa indústria 4.0, né? Onde a gente consegue, por exemplo, comprar um produto e rastrear de onde ele veio, né? Por exemplo, saber se aquele produto é ambientalmente correto, né? Nós já conseguimos fazer isso. As impressoras 3D já são uma realidade. A realidade aumentada também a gente já consegue ver. Vários programas na TV usam a realidade aumentada, né? Tanto programas de esporte, às vezes programas como o Fantástico, eles usam aquela realidade aumentada para trazer novas coisas, novos cenários, né? Aonde eles estão. O Google tinha feito isso até pouco tempo atrás com animais. Não sei se vocês viram. Você digitava, por exemplo, tigre, né, no Google, e aí você ligava a câmera e ele projetava um tigre na tela da sua câmera, né? Então, era uma realidade aumentada. A internet das coisas, né? Isso é muito legal. Para a galera que gosta de informática e pensa em seguir carreira nesse sentido, a internet das coisas é fantástica, né? Porque ela praticamente conecta tudo a tudo, tá? Então, é aquela visão da casa do futuro, da indústria do futuro que a gente via no cinema. A sua geladeira vai te avisar que está faltando comida e já vai fazer a compra direto do mercado, que vai entregar na sua porta na hora que você está ali. Você trabalha da sua casa porque você é um controlador de máquina
máquinas, e essa máquina está numa empresa a quilômetros da sua casa, mas você controla tudo, né, pela internet. Então, nossa, essa relação está chegando, tá? Ela está chegando e ela está ficando cada vez mais desenvolvida. Já existem empresas, inclusive tem uma em Piracicaba, que eles prestam atendimento para lavouras de soja no Mato Grosso. Mesmo Piracicaba estando a mais de 1.000 quilômetros no Mato Grosso. Eles têm a capacidade de mover os tratores por satélite dentro dos campos de soja. Tudo isso por satélite, tudo por internet, e tudo isso ligando uma coisa a outra, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância. É uma loucura, pessoal, é uma revolução que a gente ainda está entendendo aonde isso vai chegar, sabe? A gente ainda está entendendo aonde isso vai dar. Tem até um documentário super interessante na Netflix que fala sobre um pouco sobre isso, o lance do Big Data, que é como os nossos dados, me fugiu o nome agora, é alguma coisa das redes que chama o documentário. E é assustador quando você percebe que, na verdade, você vive dentro de um mundo pré-programado, né? As páginas que você vê, seja em Instagram, Facebook, qualquer rede social, são páginas pré-programadas para aparecer para você, e é por isso que você acha que todo mundo está falando a mesma coisa que você, entendeu? Porque é tudo programado para que seja repassado aquilo que é do seu interesse. Então, às vezes você fala assim, nossa, caramba, parece que está todo mundo falando sobre tal assunto. Não é que todo mundo está falando sobre isso, mas tudo que chega para você é sobre esse assunto. Então, te dá a impressão de que todos estão falando sobre isso. Mas isso é o quê? Isso já é uma resposta, né, desse sistema de dados que a gente fornece, gerando informação em cima daquilo que a gente está conversando. Vocês podem ter certeza, se vocês estão ouvindo a minha aula sem fone, numa caixinha de som, ou então se vocês estão vendo, sei lá, no smartphone, mas pode ter muita certeza que nas próximas horas, quando vocês abrirem alguma rede social, eles vão colocar alguma coisa relacionada à aula que a gente está tendo, porque eles estão captando aquilo que a gente está falando, né? Se você digitar, por exemplo, no Google, viagem para Cancún, você vai abrir o Instagram e vai aparecer oferta, promoção, viagem para Cancún. Se você digitar no Google, por exemplo, né, o que está acontecendo no Chile, você vai ler o que está acontecendo no Chile. Aí, dependendo das páginas que você clicar, por exemplo, aquela página que é contra o que está acontecendo no Chile, e você clicar, por exemplo, nessas páginas, você só vai começar a receber informações ruins sobre o Chile. Aí, se você começa a ler páginas que falam bem sobre o que está rolando no Chile, você vai começar a receber só informações que falam bem sobre o que está rolando no Chile. E é aí que mora o grande perigo. Onde está o controle? Quem controla isso? Onde está a hora que a gente realmente escolhe alguma coisa e a gente está simplesmente sendo levado a escolher de forma automática aquilo que a gente está vivendo? É um pouco assustador, entendeu? Porque você não sabe exatamente a vida que você leva, se é aquilo que você está querendo levar ou se é tudo programado para você levar a vida dessa forma. E quando você olha para o mundo real, é uma coisa, né? Mas como a gente está cada dia mais dentro do mundo digital, dentro do mundo virtual, a gente realmente fica meio que bitolado em alguns assuntos, porque é somente esse tipo de assunto que aparece para você. É somente esse tipo de conteúdo que você consome. Então não é que o mundo está falando sobre isso, é que o mundo para você se apresenta dessa forma e não existe o menor controle sobre isso. Os nossos dados, esse sim é o petróleo do século XXI, né? Você concorda? Sim, eu concordo. E você nem leu o que você concordou? Esse é o petróleo do século XXI. Os seus dados, né? O seu consumo, a sua vida, aquilo que você joga dentro, né, de uma rede social, dentro de um ambiente virtual. Isso é a revolução, isso é a forma como o mundo vai se desenhar para você. Cada um vê o mundo de uma forma. Mas a forma como a internet vê o mundo para você, ela já está pré-programada. E isso é um pouco assustador, porque parece que a gente perdeu agora a opção de fazer qualquer coisa. É tudo jogado para que a gente faça da forma como, né, é pré-estabelecido. E isso, pessoal, funciona muito assim. Quando você usa algum produto, você não paga nada por ele, o pagamento é você, entendeu? Então, quando você usa o Instagram, ele é de graça. Quando a gente usa o YouTube, ele é de graça. Quando você usa o Facebook, ele é de graça. O pagamento é você.
O pagamento são os seus dados, o pagamento são as suas buscas, é o que você curte, é o que você dá like, é o que você dislika, é aquilo que você faz. É a partir disso que tudo vai sendo programado para você. Por exemplo, eu coloquei aqui vários vídeos, né, na busca para mostrar sobre quarta revolução industrial e a indústria 4.0. Eu tenho certeza que se eu fechar tudo, desligar meu computador, ligar de novo e abrir o YouTube, vai estar tudo relacionado a esse tipo de coisa. Eu vou abrir minha rede social, eu vou receber propaganda de indústrias de tecnologia. É assim, é o mundo que vai processando para a gente ver como ele acredita que a gente queira ver, em cima das nossas escolhas. Isso é mais uma consequência, beleza? Isso é mais uma consequência dessa quarta revolução industrial. A gente perde um pouco o contato com aquilo que realmente quer e passa mais a ficar vendo aquilo que já está programado para nós vermos em cima das nossas escolhas. É bem assustador, na minha opinião, mas a gente tem que ter a real noção de tudo isso, né? A gente precisa ter a real noção de tudo isso. Bom, e aí, para a gente continuar, né, para a gente finalizar aí, né, sobre a indústria 4.0, eu vou trazer para vocês a fala, pessoal, de uma professora. Ela é doutora, tá? Ela é professora da Facamp, ela chama Melissa Mesquita, e ela faz um comentário muito legal sobre a indústria 4.0 para fechar a nossa aula de hoje, beleza? Dá uma olhada aqui, ó. Indústria 4.0. O que é isso? Conhecemos 3 revoluções industriais, 3 transformações radicais nas formas de produção, na organização do trabalho, na energia utilizada e na natureza dos produtos. A primeira revolução industrial, no fim do século XVIII e início do século XIX, foi a da máquina a vapor, da ferrovia e dos tecidos. A segunda, no final do século XIX, foi a da eletricidade, do petróleo, da química e do aço. E a terceira, a do computador, da microeletrônica e das telecomunicações, ocorreu nas últimas décadas do século passado. Essa é a revolução industrial que popularizou o computador, ampliou as aplicações da robótica, difundiu no mundo as comunicações via satélite e, principalmente, nos fez entrar na era da internet. Estamos hoje vendo surgir uma nova onda de avanço tecnológico, a indústria digital, que ficou conhecida como Indústria 4.0. Esse nome foi dado pelo governo alemão para o seu programa de desenvolvimento de fábricas inteligentes, versáteis e eficientes, apoiadas na computação, na automação e na conectividade. Quais são as grandes novidades da indústria 4.0? A principal é a Internet das Coisas. A Internet das Coisas, ou IoT, do termo em inglês Internet of Things, são equipamentos conectados à internet que interagem e se integram. É possível integrar máquinas, produtos, sistemas e pessoas. Já se usa um termo específico para a indústria, que é a Internet das Coisas na Indústria, ou IIoT. O fato é que vai se tornando possível reunir e analisar dados de toda a produção, identificando problemas antecipadamente, permitindo processos mais rápidos, mais flexíveis e mais eficientes, para produzir bens de alta qualidade a custos reduzidos. Por exemplo, a Bosch Rexroth possui um sistema com tecnologia de acionamento e controle que movimenta máquinas e equipamentos super flexíveis, ou seja, capazes de realizar várias operações específicas, pois os produtos têm códigos de radiofrequência e os de trabalho sabem que passos de fabricação devem ser realizados a cada momento. As novas máquinas e os robôs podem ser ainda mais integrados. É como se conversassem entre si. Eles fazem praticamente tudo na fábrica, sem a participação de trabalhadores, até mesmo sem iluminação. Tudo pode ser comandado por computadores que até conectam a produção de uma fábrica com outras em diversos lugares e países. É possível integrar completamente uma enorme cadeia de produção
como a de um grande avião comercial, produzindo ao mesmo tempo em 50 países por centenas de empresas diferentes. Para fazer isso, foram importantes a criação das redes de comunicação sem fio e entre máquinas, ou M2M, a digitalização da informação, o desenvolvimento de sensores, os robôs inteligentes, as impressoras 3D, as técnicas de simulação, modelagem e virtualização no projeto de produtos e processos, a coleta e análise de uma vasta quantidade de dados, conhecida como Big Data, e a computação na nuvem. Os novos robôs autônomos realizam serviços complexos, mais flexíveis e cooperativos. A empresa sino-alemã KUKA, fabricante de equipamentos robóticos, oferece robôs autônomos que interagem e trabalham em conjunto, ajustando automaticamente suas ações. A empresa suíça ABB está lançando um robô de 2 braços, o Yumi, que é projetado para montar produtos, uma das poucas tarefas ainda realizadas por trabalhadores na linha de produção de eletrônicos, o que levará à total automatização do processo de fabricação. Nas empresas e fábricas da terceira revolução industrial, a automação já tinha dado um grande salto. Já era possível e viável, por exemplo, pintar um carro de azul e outro de vermelho, alternativa que foi descartada lá na época do modelo T da Ford. Mas ainda assim era preciso uma operação de troca de tinta, que envolvia limpeza dos equipamentos, risco para a saúde do trabalhador, além de impacto ambiental. Já com a utilização de computadores e robôs, este processo está sendo revolucionado. O computador comanda a troca de tinta dos robôs, que é feita de forma mais rápida e pode-se produzir carros de cores diferentes na mesma linha de produção, não expondo mais o homem ao risco de trabalhar em uma cabine de pintura. Mas ainda a integração é muito limitada. Ainda hoje, as empresas, fornecedores e clientes raramente são interconectados. Este problema está sendo superado pela computação na nuvem. A Dassault Systems e a Boot Aerospace lançaram o AirDesign, uma plataforma que utiliza os serviços de computação na nuvem para gerenciar a troca de dados sobre produtos entre vários parceiros. Um exemplo de programa avançado de computação na nuvem é o XStar. Integra todo o processo produtivo, a área financeira e os estoques de todos os fornecedores da Boeing no mundo. A computação na nuvem não se resume a arquivos que podem ser armazenados na internet. Esta é a sua face mais banal. Computação na nuvem é a utilização de grandes servidores que ficam fora das empresas para processar todo tipo de dados, inclusive para controlar máquinas e equipamentos. O tempo de resposta das máquinas cai para alguns milissegundos. Dados da máquina, que antes ocupavam espaço de sua memória e limitavam suas funcionalidades, são cada vez mais mobilizados para a nuvem, dando agilidade e versatilidade à produção. E os funcionários e clientes da empresa podem acessar em tempo real todas as informações, o que aumenta tremendamente a agilidade e a eficiência dos processos de gestão e de produção. No entanto, em operações conectadas nesta escala, como você deve imaginar, há muitos riscos ligados aos hackers e à espionagem industrial. Todos os dados estão na internet. A segurança cibernética, portanto, é uma das maiores preocupações atuais. Outra novidade da indústria 4.0 é a simulação em projetos de produto e processos de fabricação, usando dados em tempo real para reproduzir o mundo físico em um modelo virtual. As simulações permitem, por exemplo, que os operadores testem e aperfeiçoem as configurações da linha de produção antes destas serem montadas, reduzindo os custos e aumentando a qualidade.
A empresa alemã Siemens desenvolveu um software avançado de simulação de usinagem. São soluções de máquina virtual, que deixa o equipamento real mais livre e disponível para a fabricação, levando testes e treinamento de operadores para o ambiente virtual, por exemplo. Todas essas tecnologias são resultado da enorme expansão da capacidade de processamento das novas gerações de computadores. Um exemplo é o Big Data, um grande volume de dados sobre o negócio disponíveis para análise, possibilitando tomada de decisão sobre o negócio, envolvendo otimização da produção, economia de energia e inovação de produtos e serviços, dentre outros. Outro exemplo é a manufatura aditiva. Num mundo conectado e cheio de computadores, a produção de pequenos lotes de personalizados reduz distâncias, estoques e, evidentemente, custos de produção e gestão. Outro avanço revolucionário que a indústria 4.0 está provocando, a redução das escalas de produção. Em muitos casos, não é mais preciso montar fábricas gigantescas. A produção pode ser descentralizada e células isoladas operam como uma rede totalmente integrada, automatizada e com fluxo de produção otimizado, aumentando significativamente a eficiência e mudando as relações entre fornecedores, produtores e clientes. As novas tecnologias estão permitindo grandes ganhos de produtividade e enorme dinamismo em toda a cadeia de produção. A gestão de estoques e a logística de distribuição são agora mais ágeis e eficientes. Estamos assistindo a mudanças incríveis nas formas de produção e distribuição. Mudanças que abrem enormes possibilidades para o futuro, que demandarão engenheiros da mais alta qualificação, capazes de desenvolver e aplicar estas tecnologias e criar outras. Bom, como vocês podem ver, né, pessoal, a professora, ela traz aí uma visão mais mesmo da indústria, né, de como a indústria se utiliza, né, desse processo 4.0, dessa quarta revolução industrial, mas basicamente é um processo totalmente conectado, mesmo que esteja muito distante um local do outro. É uma revolução, estamos caminhando por ela, e a gente ainda está aprendendo como tudo isso vai se comportar, mas certamente a forma como o mundo produz vai ser revolucionado mais uma vez, e nós vamos ter o privilégio de acompanhar tudo isso de perto, beleza? E aí, pessoal, fala para mim, até esse ponto aqui, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem por aí?